Teve uma situação, uma vez, que para mim, assim, foi de um aprendizado muito grande, nessa questão de contratação e tal, né? A gente estava com uma vaga no time de TI e eu queria trazer uma mulher para o time de TI naquele momento e tal, né? E daí, tá bom, abri a vaga e na minha ingenuidade, eu abri vaga assim, desenvolvedora ou desenvolvedor, SharePoint, papapá. Beleza, abri a vaga. Vieram, nos primeiros 2, 3 dias, 50 currículos. Desses 50 currículos, 2 eram de mulheres, né? Eu falei, caramba, 2 de 50? Cadê as mulheres? Esse foi o meu pensamento naquele momento, né? Eu falei, não é possível. Porque, e aí, a primeira coisa que vem é aquele discurso ignorante, mas no sentido de não saber, né? De falar assim, poxa, mas eu não tenho nenhum problema em contratar ou homens ou mulheres. A vaga está aqui para homens e mulheres. No fim do dia, eu vou acabar contratando um homem porque simplesmente elas não apareceram. Essa é a condução que acontece muitas vezes nessa conversa sobre vaga afirmativa, etc. Eu não tenho nenhum problema em contratar nenhum perfil de pessoa. Tá aqui a vaga, pode vir quem quiser. Mas, só veio o homem. E aí a leitura, as mulheres não querem. Então, contratei um homem. E acabou a história. Mas, eu super trabalho a diversidade. Tá aqui a vaga para homens e mulheres. Mas, assim, essa é aqui na superfície, né? Aí, naquele momento, eu falei, não é possível. O que aconteceu? Né? Cadê as mulheres? E aí, comecei a ir atrás um pouco disso, né? Eu falei, eu quero entender de verdade isso, para que, quando a gente fale que a gente quer trabalhar um time diverso nesse aspecto de gênero, a gente, de fato, esteja fazendo alguma coisa, enfim, minimamente alinhada com coisas boas, né? E aí comecei a ir atrás, né, disso daí. E aí comecei a achar vários grupos, assim, de mulheres na TI, mulheres de programa, era um barato, né, mulheres que programam, blá, blá, blá. E comecei a conversar com as pessoas, primeiro numas de pedir indicação de currículo, e depois de começar a entender, e aí começar a conversar e entender, por que não, né? E aí, se você vai indo para trás, né, a história começa assim. Na faculdade, né, de TI, você tem essa proporção, ou pelo menos tinha, né, não sei como tá hoje, mas você tinha uma proporção de, tipo, 40-1, né, 40 homens para uma mulher na classe. Então, formados tem 40-1, né? Então, a proporção lá de 50-2 não estava tão fora do esquadro se eu olhasse essa coisa, estrutural, né? Exatamente. Tá bom, e por que só tem 2? Ou, enfim, tá bom, dessas 2 que se formaram e entraram no mercado de trabalho... detalhe, e a vaga era sênior, né? A minha vaga daquele momento. Aí elas entraram no mercado, então cadê? Que entrou naquele momento, daí foi seguindo, então cadê as mulheres sêniores, né, do mercado? E aí, enfim, a história que eu ouvi, resumindo, né, a coisa toda, foi assim: você já tem, olha esse funil, né? Você já tem pouca gente, poucas mulheres, né? Aí elas vão para o mercado de trabalho. E daí, quando elas entram no mercado de trabalho, eu não lembro agora exatamente o número, mas era assim, 1-3 quase, abandonam o trabalho, né, na área de TI nos primeiros anos por assédio. A principal razão é assédio, né? E aí ela sai daqui. E aí ela sai da carreira, muitas vezes. Então, pronto, você já perdeu as pessoas ali. Aí depois vai avançando. Aí, enfim, essa mulher, ela é engravida. E aí, aqui tem uma coisa que vale outro podcast, né? Que é assim, a licença maternidade, da forma como eu vejo, pelo menos, ela não é um direito, ela é uma obrigação que puseram para a mulher, que pode ter feito sentido em algum momento, né? Quando alguns homens discutiram essa história, mas assim, eu sou obrigada a abandonar a minha carreira e o meu trabalho. Eu sou obrigada a ficar em casa 6 meses, querendo eu ou não, né? Se você não quiser, você não... Eu não tenho escolha. Sabia disso, Andréia. Você tá aqui, licença maternidade. Tchau. E se você trabalhar, a empresa corre o risco de processo trabalhista, entendeu? Então, assim, a regra é essa, você está com licença maternidade. Até logo, volta daqui 6 meses. Só que, assim, tem gente que adora e quer, tem gente que não quer. Eu conheço várias mulheres que, assim, não quero ficar fora. O primeiro mês tudo bem, a primeira semana tudo bem. Enfim, ok, mas pronto, agora eu quero voltar. Não. Você tem mais 4 meses aí que você tem que ficar fora, né? Então, assim...
Aí essa pessoa engravida, ela sai do mercado de trabalho. Se a gente pensar na velocidade que as coisas mudam hoje, 6 meses depois, a empresa mudou a linguagem de desenvolvimento que ela tinha lá dentro. Estou aqui exagerando, mas enfim. Eu entendi. Essas mudanças vão acontecendo. E você vai perdendo, né? Você vai ficando para trás. Então, é difícil você abrir uma vaga sênior e querer que esses grupos que não tiveram a mesma condição de velocidade, né, na carreira apareçam na mesma proporção do que homens brancos, héteros, pá. Então, assim, é óbvio que eu vou abrir uma vaga e não vai vir na mesma velocidade, na mesma proporção, os outros grupos. Em relação ao grupo, enfim, né? Como eu falei, homens brancos, pá. Então, se você já sabe disso, você tem que pensar algumas coisas diferentes, já que tempo e dinheiro são coisas mais restritas para uma pequena empresa, entendeu? Então, você tem que criar relacionamento com esses ambientes onde ajudam formação, no caso aqui, né, de mulheres. Você tem, em vez de abrir só a vaga sênior, então vamos abrir as vagas júniores e ajudar a formar essas pessoas no mercado. E aí, então, um dia eu vou ter um montão de sêniores mulheres em vez de só júniores, por exemplo, né? Então, qual é o nosso papel como empresa pequena dentro desse desafio enorme que é essa questão da diversidade e da inclusão de outros grupos? Isso a gente está falando de mulheres. Se a gente falar, sei lá, de pessoa trans, por exemplo, a quantidade de coisas que aconteceram e de desafios assim que a gente nem imagina que aconteceram na vida dessa pessoa. Uma vez eu vi a história, a pessoa foi colocada para fora de casa com 16 anos, morou na rua, foi para abrigo, aprendeu a programar, não sei o quê, voltou para o mercado de trabalho, conseguiu entrar na faculdade com 20 anos, com 25 ela era júnior numa empresa. E aí ela sofria bullying, porque assim, como assim você é júnior com 25 anos? Você não vai para frente, não tem futuro. Não adianta dar oportunidade, porque se não deu certo até agora, não vai mais dar. Sabe aquelas coisas assim? Mas você não, olha o que foi a vida da pessoa comparada com a sua, para que ela conseguisse estar lá naquele lugar, né? Eu acho que é bem profunda e filosófica essa conversa, mas parece que a carreira profissional ela não condiz com a realidade do desenvolvimento, do desenrolar da vida e às vezes dessa questão física e fisiológica mesmo, como você colocou, da mulher com relação à maternidade, à licença maternidade, com essa questão social de oportunidades que as pessoas têm. Eu estava tendo uma conversa com a minha mulher assim, recente. A gente tem um filho e vários amigos nossos, né, casais, tendo filho agora e tal, não sei o quê, e muitos com muita dificuldade. Porque, por alguma razão, a gente esperou, né? As pessoas esperaram a vida dar uma levantada financeira. Eu tava fudido, cara, com 20 e poucos anos, 25 e tal. Não dava. Seria um problema naquele momento, né? Agora, mas eu tô com 39, minha mulher tá com 37, acho que a Mari tá, 37. Só que o corpo da mulher para engravidar é muito mais simples antes dos 30, mas agora, mas não é a fase profissional delas tá acelerando naquele momento. É muito doido esse conflito, né? E muda muito a vida da mulher mesmo, assim. Eu não sei, eu acho que a gente se desenvolveu como sociedade de uma maneira estranha. Parece que afasta a possibilidade de ter filhos, de desenvolver as coisas. E tão cedo você tem que escolher, né? Com 17 você tem que escolher uma faculdade. Você tá maluco, cara? Eu acertei acho, sem querer. Nem sei se eu acertei também. Ainda bem que deu certo. Mas eu até te interrompendo, né? Mas eu acho que... Por isso que não existe, assim, então faça isso, né? É muito aspecto relacionado aos modelos que a gente vive hoje, né? Então, tem aspectos comportamentais, tem aspectos culturais, tem aspectos sociais, tem econômicos, tem aspectos de legislação... Tem um monte de coisas, assim, religiosas, tem um monte de coisas que põem tempero, né, nessa história. E eu acho que, assim, essa é mais uma coisa que a gente está naquele ponto da curva lá de cima, né, que não é mais aquilo, mas você também não está vendo exatamente o que é pela frente. Porque tem certas coisas que simplesmente não cabem mais. Ponto. Tem solução? Não tem ainda. Então o que a gente faz? Não sei, mas daquele jeito não é. Então vamos tentar outras coisas, né? Então, hoje, por exemplo, sei lá, falando da mulher, né?
tem muita gente que ainda pensa, sei lá, de um outro modelo, ou que quer, como eu falei, né, quer ficar em casa lá os 6 meses. Mas assim, tem um monte de mulher que nem quer ter filho. E hoje, até hoje, você nasce, né, menina, e em algum momento já tá namorando? Aí quando você namora, assim, e aí, quando que vai casar? Aí você casa. E quando que vai ter filho? Aí você tem. Quando que vai ter mais um? Porque, coitado, não pode ser sozinha, né? Aí você tô tem. nessa aí. Exato. Então, assim, você já nasce meio que com a tua vida planejada, entendeu? Pela sociedade. E se você quer romper isso de alguma forma, é um rompimento, não é simplesmente assim. É traumático, né? Eu quero a coisa A ou eu quero a coisa B, entendeu? Hoje fala-se muito dessa questão da síndrome de impostora, né, da mulher. Por quê? Porque se a gente for falar aqui, né, culturalmente, historicamente e tal, pensa, criança, né? Tem lá o menininho e a menininha, né? Aí o menininho tá lá todo sujo, não sei o que, não sei o que lá. Você fala assim, nossa, esse aqui aproveitou, né? Aí você olha pra menina e fala assim, que é isso? Você não pode ser uma menina assim. Vai lá se arrumar, arruma essa roupa, faz isso, faz aquele outro, né? Aí, sei lá, saem os dois pro mundo. Pro menino é assim, vai lá, conquista tudo, não sei o quê. Pra menina é assim, cuidado, não faz assim. Isso aí não é uma coisa que uma menina de família vai fazer, seja lá o que for, né? Assim. Então, você tá sempre fazendo assim pra um e assim pra outro, né? Na jornada de captação, você vê, você já tem um monte de artigos falando isso, né? Na época que eu ouvi isso, assim, de estar com outras startups, eu sou a única mulher, a pergunta para os caras era, como que você conquista, como que você detona tudo? E para mim como é que você lida com esse problema? Como é que você contorna determinada situação? Assim, é diferente, assim. Então, quando você olha para tudo isso, sem dúvida vai desembocar em lugares diferentes. Então, é difícil você querer achar uma solução simples, né, para problemas que são tão complexos. Também não dá para ficar só discutindo, né, todas essas coisas sem fazer alguma coisa. Então, a gente vai fazendo, algumas você vai acertando, outras você vai errando. Aí você entende que errou, conserta, e como sociedade, né, a gente vai fazendo isso. Mas tem coisas que simplesmente não dá mais, né, assim. Outro dia eu tava brincando, né, a gente tava numa conversa desse tipo, eu falei assim, quando será que a gente vai olhar para isso e falar assim, nossa, lá no ano 2020 a gente fazia isso? Da mesma forma como, de repente, a gente olha hoje, sei lá, para os romanos gladiadores, sabe? Assim, nossa, como assim a pessoa pagava o ingresso para ir lá ver aquela luta onde morria a pessoa? E daí a pessoa morria e todo mundo aplaudia o outro que matou. Olha que absurdo, né? Em algum momento da história, isso aí foi absolutamente normal. Eu entendo o seu racional, assim, a gente vai olhar pra trás e vai ser uma coisa meio fumar no avião. Algumas coisas, a gente vai se perguntar por que a gente fazia isso, né?